a contribuição das ações de incentivo à educação. Tem alguns aspectos fundamentais, prioritários, para que as ações deem certo junto com o Plano Nacional da Educação. Na sociedade atual, capitalista e globalizada, cabe à educação a tarefa de preparar o homem para se adequar a essa realidade. Com isso, a escola tem uma função primordial nesse processo. Alguns aspectos são fundamentais. Vejamos. Primeiro, usar de modo eficiente o tempo em sala de aula. Esse aspecto é fundamental, porque a educação, de fato, acontece aonde? A educação formal, na escola. Na escola, onde? Dentro da sala de aula. Dentro da sala de aula, quem é o responsável pela sala de aula? O professor. Então, o professor é o responsável pela utilização eficiente do seu tempo. Ele precisa se planejar, ele precisa se organizar para que o tempo seja utilizado de forma adequada e eficiente. Universalizar a educação de verdade. Universalizar para que todos realmente tenham acesso à educação. Acesso, permanência e educação de qualidade. Garantir escolas com infraestrutura adequada. Se tem a educação, é um direito de todos, que seja numa escola com uma infraestrutura adequada, principalmente nos dias de hoje, atendendo às crianças com necessidades especiais. Outra ação importante, trocar informações dentro da rede de ensino. A rede de ensino, ela tem que fazer essa troca, é na troca que todos ganham. O que realmente está acontecendo e está dando certo? Essas informações são de fundamental importância. Impedir que a criança vá à escola e não aprenda. Não é possível. Se a função social da escola é se preocupar com o processo ensino-aprendizagem, ele tem que acontecer. A escola tem que oferecer o melhor para que essa criança aprenda. Ele tem que, de fato, ser efetivo. Outra ação importante, disponibilizar mais escolas de tempo integral. As escolas têm que se preocupar não só com o tempo dessas crianças dentro da escola, mas principalmente com uma formação integral do indivíduo. Outra ação, priorizar o aprendizado em todo o sistema. Acabei de falar que a escola tem que cumprir com a sua função social, que é se preocupar com o processo ensino-aprendizagem. Então, ela tem que se preocupar com o que os alunos estão aprendendo. Outra ação, incentivar os pais a acompanharem a vida escolar do filho. Nós precisamos ter uma ação mais integrada junto à comunidade. Chamar essa comunidade para dentro da escola. Mas a escola ainda não é eficiente o suficiente para mostrar para os pais, para orientar esses pais como eles devem agir com os seus filhos. Muitas vezes nós só cobramos, mas nós cobramos de alguém que não sabe como faz. E a escola também não mostra esses caminhos. Tem uma frase muito importante que eu gostaria de deixar aqui. Ninguém dá o que não tem. Mas nós cobramos dos pais aquilo que eles não têm para dar para o seu filho. Então a escola precisa se preocupar, precisa chamar essa comunidade, mas precisa orientar. Nem nós, enquanto educadores, não damos aquilo que a gente não tem. Então, como é que nós vamos cobrar de um pai se ele não sabe como fazer? A escola tem que ser mais eficiente nesta situação, orientando esses pais quanto à vida escolar do seu filho.
Outra ação importante é que a escola deve focar a gestão escolar na obtenção de resultados. A escola tem que se preocupar, sim, com os resultados. Se ela tem que se preocupar com o processo ensino-aprendizagem, esse processo ensino-aprendizagem tem que acontecer. E tem que acontecer de forma eficiente. E aonde vai se ver isso? Nos resultados. Se os alunos realmente aprenderam. E saber mensurar os resultados e aprender com eles. Nós aprendemos com os resultados, que eles sirvam de base para que a escola saiba retomar o seu trabalho. De onde eu devo partir para que realmente essas crianças aprendam? O Plano Nacional tem metas. Metas para a educação infantil, para o ensino fundamental, para o ensino médio, para o ensino superior, para a educação de jovens e adultos. E quais são essas metas? Além de qualidade, inclusão de professores e investimento. Precisamos, portanto, de políticas públicas que priorizem a educação, porque muitas das medidas necessárias para que o Brasil avance no desenvolvimento de uma sociedade mais justa e mais igualitária estão diretamente ligadas a uma educação de qualidade. Por quê? Porque essa educação de qualidade realmente vai se preocupar com o pleno desenvolvimento do cidadão. Vamos assistir a um pedaço desse vídeo e voltamos para comentar. Rubem Alves. Alexandre Dumas Filho dizia: não é possível que, sendo as criancinhas tão inteligentes, os adultos sejam tão estúpidos. Ele acertou na mosca, porque as crianças fazem perguntas incríveis e com o passar do tempo elas não sabem mais fazer essas perguntas. Por exemplo, por que a água fervendo amolece a cenoura e endurece o ovo? Quem foi que fez a terra girar? Quem foi que soltou o peão? Por que a chuva cai em gotas e não cai toda de uma vez? Quando eu era menino, eu olhava para cima, eu achava que as nuvens eram... A chuva estava lá, eu tinha medo que caísse tudo em cima de mim. E eu perguntava por que a chuva cai em gotinhas e não cai toda de uma vez. E as crianças são fantásticas. Minha filha adotiva, de 8 anos de idade, chegou para mim e disse: ô Rubem, a história da Cinderela, quando tocasse meia-noite, era para o encantamento acabar. Era para o vestido de baile virar vestido de cozinha, a carruagem era para virar abóbora. Então, por que o sapatinho de cristal não virou tamanco? Bela crítica. Eu já fiz essa pergunta para os mais variados auditórios. Ninguém tinha feito essa pergunta. Uma menininha de 8 anos percebeu que tinha uma coisa errada na história. Elas são fantásticas. Rubem, por que você é um educador, hein? Você sabe que essa é uma pergunta que eu me faço. Eu tenho a impressão que isso tem a ver com o fato estranho que eu já fui pastor. E como pastor, a minha coisa era comunicar ideias. E eu acho que eu me encantei com a comunicação de ideias. Eu criei formas de comunicar as ideias. Tinha muitas ovelhinhas? E tinha mais velhinhas do que ovelhinhas. Mas, então, a ideia de comunicar. E eu descobri uma coisa interessante. Que um artigo de 2 páginas comunica mais do que um livro de 300. O vídeo nos mostra como é importante nos preocuparmos com o processo ensino-aprendizagem. O que realmente as crianças precisam aprender? O que realmente interessa a essas crianças aprenderem?
Aí nós estamos nos preocupando com o processo como um todo e oferecendo uma educação de qualidade, porque os currículos devem ser adaptados e devem atender à realidade da clientela, à realidade em que a escola está inserida. Não é possível a gente fazer uma educação sem se preocupar com o que as crianças precisam aprender, incentivando, demonstrando, fazendo com que elas tenham a necessidade de ir atrás da pesquisa, de ir atrás da informação. Portanto, hoje, o grande desafio da escola é levar a criança a pensar.